Olá a todos! Hoje nós vamos fazer uma pequena análise de uma recente dissertação de mestrado da Universidade das Terras Altas e das Ilhas, é uma universidade escocesa, uma dissertação escrita por Harley Nicole Moffat. Ela é uma pesquisadora sueca, né? A dissertação ela trata do tema do Seder das inscrições rúnicas, né? Aqui está a capa da dissertação. A, a capa possui uma fotografia da pedra rúnica de Glendop, da Ilha da Fiônia, na Dinamarca. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre ela. Essa dissertação ela está disponível em formato online, público. Na descrição do vídeo tem todas as informações e o acesso, né, o link para o acesso dela, para quem tiver interesse. Bom, o Seder é a prática mágica mais conhecida e debatida no mundo nórdico da Era Viking. O que essa dissertação, em primeiro lugar, o que ela tem de inovador? Quase tudo que foi escrito sobre o Seder, essa prática mágica, se concentrou nas fontes literárias nórdicas medievais, principalmente sagas islandesas. Então, os grandes clássicos que vão discutir isso desde o início do século XX, mas principalmente as pesquisas mais novas, o Cliff Tolley, por exemplo, o pesquisador francês François Villemin, né? Então, são autores que trabalharam com o tema da magia e dentro desse tema, a questão do Seder, se concentraram nas fontes literárias. Em 2002, tivemos um primeiro grande estudo paradigmático que saiu um pouco desse eixo, né? Claro, não deixou as sagas de lado, mas se concentrou principalmente em sepultamentos femininos, né? Que é o de Viking Way, de 2002. Nós já falamos muito dele em outros vídeos aqui do Neve, inclusive o vídeo 5 livros sobre magia nórdica. Então, ele é um livro que vai estudar principalmente essa questão da cultura material. Tá? Mas agora essa dissertação ela vai tratar do tema dentro das inscrições rúnicas. A maior parte dessas inscrições rúnicas já são conhecidas em databases online sobre runas, em grandes compêndios sobre runologia, né, manuais de estudos. O livro da MacLeod e do Mies sobre amuletos mágicos já tem várias dessas inscrições rúnicas. A coletânea do Zimmek e outros autores sobre tema da magia nas runas. Só que é a primeira vez que o estudo monográfico vai sistematizar somente inscrições rúnicas com o tema do Seder, e ela vai também fazer várias colocações dentro dessa historiografia sobre o Seder. Então ela vai fazer essa crítica, vai fazer esse debate com os outros autores dentro dessa temática. Então, nesse sentido, o trabalho ele é muito importante e inovador. O primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, ela trata muito da questão historiográfica, bibliográfica, os autores que já trabalharam esse tema, as inovações, as principais conclusões. Né? O corpo principal dessa dissertação são 4 capítulos onde ela vai analisar aspectos diferenciados do Seder, que na verdade são os 4 principais aspectos do Seder que já eram detectados nas fontes. Então, um capítulo sobre as maldições rúnicas, um capítulo sobre curas, outro sobre profecias e o quarto sobre proteção. São os 4 principais aspectos que o Seder era utilizado na Escandinávia da Era Viking. Ao final de cada capítulo, ela faz, para cada inscrição, ela vai fazer transliteração, transcrição, tradução e depois uma análise de cada uma dessas inscrições. São 13 inscrições rúnicas que ela analisa. No final de cada capítulo, ela faz uma análise formulaica, né,
que são estudos linguísticos e runológicos dos aspectos estruturais de cada inscrição rúnica. É muito interessante, então, para quem estuda runologia e nórdico antigo. Mas para nós aqui o que interessa são as conclusões de cada capítulo e as conclusões gerais, que tratam do tema do Seder. A primeira grande conclusão dela é a respeito da natureza sexual das maldições. É interessante que esse aspecto das maldições é o que a gente pode considerar o aspecto de feitiçaria mesmo do Seder, né? Porque o que é feitiçaria? Feitiçaria é aquelas práticas, uma magia de malefício, é uma magia que é feita para prejudicar o outro. Né? Esse tipo de magia, ele então pode ser caracterizado como sendo feitiçaria. Como eu já falei, comentei em outros vídeos, o termo bruxaria ele não é correto do ponto de vista histórico para a Escandinava da Era Viking, apesar de algumas línguas como espanhol e inglês utilizarem esses termos. E essas maldições elas teriam um caráter sexual muito grande. Né? Se utiliza muito metáforas, questões pejorativas, sexuais, para você lançar maldição para outras pessoas. E segundo a autora, isso seria um dos aspectos que criou essa carga negativa do Seder, né? Do Seder ser considerado negativo nas fontes antigas, no mundo nórdico antigo. Então isso é muito interessante. Claro que aqui nós vamos tratar, o tema ele envolve a questão de normas, né, de comportamentos, de uma série de questões, então, envolvendo essa questão da sexualidade. O segundo ponto é a questão da cura, né, os usos de cura do Seder. É muito interessante porque ela demonstra, na sua dissertação, que a prática curativa do Seder ela atravessa o período de cristianização. Né? Se estende até século XII, até século XIII. Ou seja, o mundo cristão ele utilizou, né? Ou seja, o mundo cristão ele continuou a usar a prática do Seder, né? Mesmo após o fim das práticas pagãs de maneira geral. Né? Esse lado, aspecto mais social, mais público do paganismo foi encerrado, mas as práticas mágicas continuaram. Né? É o que a autora comenta. Isso é uma questão muito interessante. Então, essa sobrevivência das práticas curativas ligadas ao Seder. Né? Só que, claro, num contexto já evocando santos, invocando Cristo, evocando figuras do mundo cristão, mas a estrutura da prática mágica ainda é ligada, então, a essa antiguidade pagã. A terceira questão é, então, esse aspecto paradoxal mesmo. Né? O Seder ele era visto de forma positiva e negativa, dependendo da intenção da prática. Né? É claro que se ela era usada para questões de profecia, questões de cura e questões de proteção, ela tinha um caráter positivo. Né? Agora, se ela era utilizada para questões de malefício, questões de maldição, ela era vista com caráter positivo. Né? Então, essa dupla natureza do Seder, que existe já nas sagas, né, algo que se observa muito nas sagas, também ele é verificado nas inscrições rúnicas. E o quarto ponto é a questão da formulação rúnica de proteção do deus Thor, que alguns pesquisadores acreditavam, né, isso já era uma tradição acadêmica, já da bibliografia acadêmica, de considerar essa formulação invocando Thor para proteger o monumento, a inscrição rúnica, como tendo sido influenciado pelo cristianismo. Mas, na verdade, é uma prática mais antiga, né? Uma prática pagã. Isso eu já tinha colocado no meu livro O Dia, uma história arqueológica da Dinamarca Viking, né, publicado pela editora Vozes em 2024, onde
numa das seções que eu mais gosto desse livro, que é O Culto ao Deus Thor na Dinamarca, eu analiso a inscrição de Gleudop em detalhes, aquela da fotografia que está na capa da dissertação. Temos aqui uma reprodução das inscrições no livro da editora Vozes. E essa é a inscrição mais longa da Dinamarca. Eu vou ler só o trecho que envolve o Deus Thor para vocês. Na página 164, que foi feita uma tradução. Thor consagre essas runas. Que se torne um infame aquele que destruir esta pedra ou querer movê-la para a memória de outro. Então, na época, eu fui muito influenciado pelo John Lindon, que para mim é o maior especialista em Thor na atualidade, né, o escandinavista norte-americano, que ele considerava que, na verdade, essa formulação rúnica, ela teria uma antiguidade pré-cristã. Né? Indo, então, contra a maré de outros runólogos e acadêmicos, ele, então, afirmou que essa formulação era pré-cristã. E a autora, agora, ela vem, então, nesse mesmo sentido, confirmando, né, essa interpretação é algo muito interessante. Inclusive, ela comenta, né, desse possível papel do Deus Thor como condutor, né, do falecido no outro mundo. Então, a proteção não seria apenas para o monumento, né, esse caráter do Deus Thor protegendo também o falecido. Também essa foi uma das conclusões que eu fiz nesse livro do Odin, baseado nas pesquisas do John Lindon, demonstrando que esse é o verdadeiro sentido do culto do deus Thor no mundo nórdico da Era Viking. Thor invocado sempre como proteção, né? Proteção cósmica, proteção contra doenças, contra problemas, mas também, segundo a autora, essa condução ao mundo dos falecidos. Bom, de maneira geral, então, a pesquisa é muito interessante, né? Eu recomendo ela para todas as pessoas que trabalham com o Sender. O único ponto, eu não diria ponto negativo, mas o único elemento assim, não totalmente satisfatório é que ela poderia ter trabalhado um pouco mais com outras inscrições rúnicas. Né? A quantidade de inscrições rúnicas é muito grande, né? Que tem alguma relação não com práticas mágicas. Então, pelo menos no aspecto das maldições, ela poderia ter citado outras inscrições rúnicas que, inclusive, têm iconografia. Né? Por exemplo, essa de Ros na Gotlândia, que fica na área sueca, né? É uma pedra rúnica que possui um desenho, uma inscrição e o desenho de um cavalo garanhão excitado. Né? A inscrição, ela trata do seguinte, o conteúdo dela, né? Que esse garanhão que Ud lança. Né? Ou seja, essa pessoa que escreveu a runa, o Ud, ele está lançando uma maldição na forma de um garanhão excitado. Tem um caráter sexual. Né? O cavalo, ele é um animal extremamente importante na religiosidade e na mitologia nórdica antiga. Né? Então é uma questão muito interessante. O Loki se transforma numa égua, gera o cavalo de Odin, o Sleipnir. Né? Então existem várias maldições, várias inscrições que aludem a esse caráter sexual. Né? O encantamento de Musla, por exemplo, né? Nas sagas, ela tem um momento da maldição que ela lança que a pessoa seja sodomizada por um cavalo. Então, essa questão sexual ligada à figura do cavalo é algo que ela poderia ter investigado de maneira mais profunda. Há também uma série de inscrições do Museu de Berg, que também tem conotação com maldições e com a figura do cavalo desenhada. Então, é só mostrando mesmo como esse corpus ele é muito interessante e ele então precisa ser analisado em investigações futuras. Essa dissertação de mestrado,
né, da Nicole, ela vem se somar a outros estudos muito interessantes sobre Sender, inclusive no próprio programa de pós-graduação dessa universidade, nós já discutimos isso na conta do Neve no Instagram, por exemplo, na publicação sobre o Sandman. Né? Então, uma outra dissertação tocando nesse assunto, com questões de gênero, com questões de normas. Então, é um trabalho que vem somar muito ao que já existe. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, a dissertação ela vai estar descrita aqui embaixo na descrição. Né? Então, até breve. Muito obrigado.